Então, conceito de triângulo equilátero. Qual que é a definição de triângulo equilátero? Todos os lados são iguais. Todos os lados são iguais. E todos os ângulos são congruentes. O que é congruentes? Iguais. Só que quando ele fala que é ângulo, ele fala que é congruência. Ok? Todos os lados são iguais, todos os ângulos são congruentes. Então vamos lá. Se eu tenho esse triângulo, cuja medida é equivalente a 12 metros, esse lado aqui vale quantos? 12. E esse de baixo? 12. Aí eu quero encontrar o perímetro. O que é o perímetro? Soma de todos os lados. Soma de todos os lados. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu quero saber o perímetro desse triângulo aí, eu não tenho que somar todos os lados? Então, vai ficar 12 mais 12 mais 12. O triângulo tem quantos lados? 3. 12 mais 12 mais 12? 36. Ou eu poderia fazer o quê? Fazer 12 vezes 3. Isso, por que 3? Porque são 3 lados. Então, 3 vezes 12, 36 metros. Então, o perímetro é equivalente a 36 metros. Aí eu te pergunto, se eu tenho um triângulo cujo perímetro é 36, é 48 metros, quantos vale cada lado? O perímetro é 48. Quantos vale cada lado? Não. 16. Por que 16? Porque eu dividi por 3. Quem que você dividiu por 3? 48. Exatamente. Ele falou assim, o perímetro é 38. Você sabe que o perímetro é... O perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, 3 vezes o L, porque você tem 3 lados. Se o perímetro é 48, você vai colocar 48 aqui, 3 vezes L. Se o 3 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, você vai pegar o 48 e vai dividir por 3. Por quê? Porque o triângulo equilátero tem 3 lados iguais, semelhantes. Aí você vai dividir por 3. 48 dividido por 3, 16. Ficou claro? Sim. Agora eu preciso verificar a área do triângulo. Qual que é a fórmula da área do triângulo? É a parte quadrática, né? Isso, a área é o que está aqui dentro, tudo que comporta aqui dentro, ou seja, essa parte amarela.
Como que eu encontro a área do triângulo? Perímetro eu já sei que é a soma de todos os lados. Base vezes altura. Só? Aí, professor, é base vezes altura dividido por 2? Base vezes altura dividido por 2. Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por quê? O quadrado ou retângulo que seja, vou colocar um retângulo aqui. A área do retângulo é a base e aqui a altura, certo? Que é o H. Tudo que comporta aqui dentro, então a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Base vezes altura eu tenho essa dimensão. Agora, se eu tenho um triângulo, olha lá, e vou pegar essa diagonal aqui, ó. E quero isso, que figura que é essa daqui, ó? É um triângulo. Isso. Que seja, mas é um triângulo. Para eu encontrar a área desse triângulo, eu não tenho que pegar a base do retângulo, multiplicar pela altura. Só que o que acontece? Eu quero saber só o triângulo. Esse triângulo ele é semelhante a esse. Então, se eu quero saber só desse, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2. Por isso que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porque se você pegar no retângulo, se você encontrar a área do retângulo, é base vezes altura. Só que se você dividir esse retângulo num polígono, você vai encontrar o triângulo. São dois triângulos semelhantes. Por isso que você vai dividir por 2. Você tem essa dimensão aqui, ó. Por isso que qualquer triângulo, pode ser retângulo, pode ser equilátero, pode ser isósceles. Escaleno. O que é o triângulo escaleno? Todos os lados diferentes. Todos os lados diferentes. Não é o que escala. Escaleno não é o que escala, meu irmão. São todos os lados diferentes. O triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. Todos os lados. Ele fala essa medida aqui é 6, essa daqui é 5 e aqui é 3. Triângulo escaleno. Triângulo escaleno. O reto é 2 lados iguais. Não, triângulo retângulo é aquele lá. 2 lados iguais e um diferente, qual que é o nome? Isósceles. Lembrando que o isósceles, os dois ângulos da base, ó, são congruentes. Tem que saber esses conceitos aí, porque quando chegar lá no ensino médio, a geometria vai cantar. A geometria cantou, certo? E aí você precisa saber disso daí, ó. Você precisa saber disso. Por quê? Porque você tem um triângulo isósceles, você vai verificar que esse ângulo é congruente a esse, então você pode falar que esse lado, ele é proporcional a esse. São iguais. O escaleno é diferente, não tem como fazer nada. E o equilátero, as três medidas são iguais. Então, triângulo equilátero. E é o que nós vamos trabalhar. Estamos trabalhando com o triângulo equilátero. Aí é o seguinte. Aqui, no triângulo retângulo, olha lá. Eu falo assim para você. A altura aqui é 3 e a base aqui é 4. Como que eu faço para eu encontrar a área desse triângulo? 4 vezes 3 dividido por 2. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base? 4. Quem que é a altura? 3. 3 dividido por quem? Por 2. Ou você faz 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. Ou você divide 4 por 2, dá 2. 2 vezes 3, 6.
Encontrei. Só que é o seguinte, a área do triângulo, então nós verificamos aí na lousa, que vocês podem fazer a OBS no caderno de vocês, também da lousa que está na sala. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então nós vimos ali que no triângulo retângulo, a minha altura aqui vale 3 e a minha base vale 4. Tudo bem? Então é 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Fechou? Sim. Aí, eu quero saber a área do triângulo equilátero. Vamos usar esse carinha aqui como exemplo. A minha base vale quantos nesse triângulo? 12. A minha base vale 12. E minha altura? 12. Por que 12? Porque todos os lados são iguais. O senhor concorda, Jean? Olha isso aqui. O que é isso? Triângulo. Triângulo, ó. Coloquei aqui. Fiz o formato de um triângulo, certo? Ela tá nessa medida aqui, ó. Olha a altura. É isso aqui? É a altura do lado? Olha lá. Eles estão assim. A altura. Cadê minha altura aqui? Traz essa caneta aí, faz favor. Onde está a altura? Aqui, não tá? Essa é a altura. Então é o valor do lado que é a altura? Não. Olha lá, se você fizer a altura, ó, vai ser igual, ó. Ó, são iguais, ó. São iguais, olha lá. A altura é o mesmo tamanho do lado? Não. É maior ou menor? Maior. O lado é maior, a altura é o quê, ó? Menor, a altura vai ser menor, a altura daqui, ó, tá dando aqui, ó. Então eu tenho que tirar essa parte aqui. Então eu tenho altura aqui no triângulo equilátero? Ainda não. Vai ter, Tem, João? vai ter que cortar ele ao meio. Professor, tem que cortar ele ao meio. E como que corta? Isso, eu vou fazer uma projeção. Entendi o que você falou. Vou fazer uma projeção aqui. É mais simples ainda. Vamos entender. Então, aqui é o seguinte. Aqui eu não tenho H. Eu tenho 2, beleza. Mas o H eu não tenho. Então, eu preciso encontrar a altura relativa do triângulo equilátero. Então, vamos entender essa parada aqui. Olha lá. Então, olha lá, o que acontece? Eu vou traçar uma perpendicular. Lembrando que a perpendicular, ela divide o segmento no ponto médio. O que é ponto médio? Divide em partes proporcionais. Certo? Então, essa aqui vai ser minha altura. Então, esse triângulo, eu não sei o valor do lado, eu vou chamar do quê? De L, de L. E tudo isso aqui vale quanto? L também. Concorda, sim ou não? Então... Licença. Pois não. Bom dia. Então, o que acontece? Olha lá. Eu vou pegar, ó, está vendo esse triângulo aqui, ó? Estou tirando ele daqui, ó, e transportando ele para cá.
Todo mundo entende isso? Sim. Olha lá, peguei ele aqui, ó. Vou jogar ele para cá. Então, essa medida minha aqui vale quantos? Ó, essa daqui. L, olha aqui. E essa medida minha aqui, quem que é? É a altura. E essa medida minha? Calma aí. Hã? Ué, amiga, mas eu tirei essa. Não, ó, estou em função de L. Isso daqui. Eu tirei esse triângulo que é esse, certo? Essa medida é essa medida aqui. E essa medida vale L? Não, vale metade de L, né? Metade de L. E o que é metade de L? Você pegar o L e dividir por quantos? 2. Por 2. Então, essa medida é L sobre 2. E não L. L é todo ele. E eu peguei a metade. Se eu tracei uma perpendicular, a perpendicular corta. A perpendicular corta o segmento no ponto médio. Por isso que aqui, esse lado, ele é igual a esse. Então, se aqui é L, eu vou pegar e vou dividir por 2. Ponto médio eu vou dividir por 2. Então, o que acontece? Olha lá. L dividido por 2. Eu não quero encontrar o H. Se eu quero encontrar o H, olha lá. Que triângulo que é esse daqui? Triângulo re. No triângulo retângulo, que teorema que eu posso aplicar? Teorema de Pitágoras. E qual que é a relação do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Exatamente. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Minha hipotenusa aqui vale quantos? Ô, L. Tem que lembrar quem que é cateto, quem que é hipotenusa. Vamos dar nome aos bois aí, ó. Catetos são os segmentos que formam o ângulo de 90. Cat. Hip. Então, minha hipotenusa é L. Então, vai ficar o quê? L ao quadrado. Quem que é agora? Quem que é cateto? É o H e o L sobre 2. Isso, L sobre 2. Só que eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Colocar dentro do parênteses. Por que isso? Porque o L sobre 2 não é só o L que está elevado ao quadrado. O 2 também está elevado ao quadrado. Agora não, meu amigo. L ao quadrado. L ao quadrado. H ao quadrado vai ficar H ao quadrado. E o que é L ao quadrado? O que dá L ao quadrado? L vezes L, não é? L ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado vai ser o quê? Vai ficar L sobre 2 vezes quem? L sobre 2. L vezes L. L ao quadrado. L ao quadrado. E 2 vezes 2? 4. Tem que saber. Agora o que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Isolar quem? O H. Porque eu vou encontrar a altura relativa do triângulo equilátero. O H aqui ele está positivo, então não tem necessidade de eu jogar para lá, que ele vai ficar negativo. Toda letra que eu vou isolar, vou ficar em função de H, vou ficar em função de Y, vou ficar em função de X. Então, ela tem que ficar o quê? Positiva. Se aqui ela está positiva, não tem necessidade de jogar para lá. Quem que eu jogo para lá? O L ao quadrado sobre 4. Passo para lá. Certo? Aí vai ficar assim, ó. L ao quadrado. Se é mais L ao quadrado sobre 4, vai ficar o quê? Menos
L ao quadrado sobre 4, que é igual a quem? H ao quadrado. Esses dois termos são semelhantes, ó. Eles são iguais, eu preciso agrupar. Como que eu agrupo eles? L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Como que eu agrupo? Tem que saber isso daí. Isso daí é definição. Tem que saber. L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Dá quantos? Não tem nada embaixo. É uma fração. Só pra cima. É uma fração. Qual que é o conceito da fração? Conceito da fração. Para eu agrupar as parcelas, eu tenho que deixar no mesmo denominador. Se aqui é 4, aqui é 1, que número vezes 1 dá 4? Se eu multiplico embaixo, consequentemente, eu tenho que multiplicar em cima. Dispersa, tá? Dispersa que já você vai sair. 4L ao quadrado sobre 4, menos L ao quadrado sobre 4. Está no mesmo denominador? Conserva o denominador e agrupa as duas parcelas de cima. O que é 4L ao quadrado menos L ao quadrado? 4L ao quadrado menos L ao quadrado. 3L ao quadrado. Tenho 4 e devo 1. 3L ao quadrado. Se eu tenho 4 e devo 1, fica com 3. Aqui não tem nada, é 1. 4 menos 1, 3. 3 o que? L ao quadrado. Certo? Sim, senhor. Ui. Falei que não, meu amigo. Falei que não. Agora não. Agora não, vou tomar conta, vou ficar com dor. O inverso da potenciação, quem que é? Radiciação. Então vai ficar 3L ao quadrado sobre 4, igual a H. Então tirei a potência e foi lá dentro do índice. Certo? Está dentro do radical. Vou desmembrar aqui, ó, deixar em apenas um radical. Ó. Então vai ficar raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido por raiz quadrada de 4, que é igual a H. O índice é 2, aqui também o índice é 2. Potência igual com índice, o que acontece? Tchau, tchau. Quem vai sair do radical? O L. O 4 é um quadrado perfeito. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então vai sair, se o L saiu, vai ficar L vezes quem? Raiz de 3 sobre 2. H. Então é o seguinte, a minha altura relativa do triângulo equilátero, aqui ó, a altura relativa do triângulo equilátero vai ser o quê? L, raiz de 3 dividido por quem? Por 2. É pra baixo.